Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós chegamos ao final de mais um ano cheio de desafios e de muitos aprendizados para todos nós. Estamos na véspera de 2023. E, para inspirar boas reflexões para o ano que vai começar, nós trouxemos mais um programa muito especial para todos nós. O psicólogo, escritor e palestrante espírita Rossandro Klinger foi entrevistado por nossa equipe e nós vamos conferir agora os principais trechos da nossa conversa com ele. Aproveite também para se inscrever antes aqui no nosso canal. Curta esse vídeo, compartilhe o link com seus amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo transformador do Espiritismo. E nós vamos começar ouvindo juntos a prece na voz de Chico Xavier. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos a repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Socorre-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor,
Seja a nossa vontade, agora e para sempre, assim seja. Desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres esposados. É a oração rogativa do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel. Pedimos para que seja desligado. O psicólogo, escritor e palestrante espírita Rossandro Klingen foi entrevistado por nós agora em dezembro sobre um tema muito atual: a reconexão dos relacionamentos nos nossos ambientes familiares, com amigos, com colegas de trabalho, na nossa vida social, após tantos momentos de conflito pelos quais todos nós passamos ao longo do ano de 2022. Ele nos mostrou o quanto nós, como cristãos, podemos atuar como elementos pacificadores, levando a concórdia, a harmonia, o entendimento e jamais alimentando confrontos desnecessários nas nossas relações. E nós vamos conferir agora os principais trechos dessa conversa com ele. Lembrando que a entrevista pode ser acessada na íntegra no nosso podcast da Folha Espírita. Vamos lá. Bom dia, Rossandro. Obrigada mais uma vez pela presença aqui no nosso canal e por tratar de um tema tão importante nos dias de hoje, né, que são as reconexões de relacionamento. Como a gente brincou um pouquinho antes de falar, a gente está chegando perto do Natal e já tem gente brincando, vamos adiar o Natal porque não vai dar tempo das pessoas se reconectarem, né? Bom, por conta disso, a gente tem visto, né, e não é de agora, que rompimentos de relacionamentos têm ocorrido, né, sejam entre familiares, rompimentos amorosos, entre amigos, tudo por conta de intolerância. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que a gente explica essa intolerância que a nossa sociedade tem vivido hoje. Tem uma razão, Rossandro? Tem, sim. Tem inclusive um livro, estou lendo ele, é muito interessante, vou aqui pegar até para poder a gente falar dele, que é uma indicação de leitura que eu daria, que fala o seguinte: Princípios para a Ordem Mundial, né? É um autor muito respeitado, são mais de 700 páginas, em que ele faz o seguinte: ele faz um apanhado de quase 1000 anos de história, e ele mostra que a cada mais ou menos 100 ou 90 anos a gente entra num período desse. É cíclico, sempre se repete, com as mesmas características, pelas mesmas razões, só que como a sociedade cresce em espiral, a repetição se dá atenuada. O que a gente está vivendo hoje, Cláudia, é a mesma ambiência política histórica de 1930, que terminou em 39, detonando a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a gente tem uma sociedade que começa a ter uma disparidade muito grande entre rendas, os muito ricos ficam bem mais ricos, os pobres ficam mais pobres e a classe média perde poder de compra. Isso gera uma certa insatisfação nas pessoas. Essa insatisfação, que é contra um sistema que está injusto, ela é capitaneada por populistas de esquerda e de direita, que vai dividindo a sociedade. Que as pessoas preferem, então, nessa hora que estão com dificuldade de pagar as contas, de viver a sua própria vida, de construir seus planos e sonhos, elas preferem encontrar inimigos e culpados. E aí cada um vai dizer que o culpado é o outro, né? E a gente entra num mundozinho infantil, maniqueísta, que é He-Man contra Esqueleto, Thundercats contra Murra, Piu contra Frajola, esquerda contra direita, eu contra você, nós contra os outros. Porque é muito mais fácil eu ter raiva de alguém que eu estou dizendo assim, a culpa é do estrangeiro, a culpa é da pessoa que vota de tal jeito, do que entender que tem um sistema que é injusto, que é cíclico, que no fundo, está destruindo a esperança de todos nós. E é muito mais fácil eu ter um inimigo localizado. Assim, é esta pessoa aqui, ou este grupo aqui, que está gerando o teu problema. Foi o que Hitler fez quando culpou os judeus. Foram os judeus, são os judeus que são ricos, são os judeus que esgotam a sociedade alemã, e aí pegou um discurso antissemitista, com um monte de, na época não tem o nome de fake news, né? Mas era o início do que Joseph Goebbels fez, como foi o grande articulador do marketing político. Ele criou o marketing político como a gente conhece hoje, né? Quando ele diz que uma mentira dita
1000 vezes vale mais do que uma verdade dita uma única vez. E a gente sabe disso. Por exemplo, se alguém disser uma mentira sobre você na internet, aquilo viraliza absolutamente. Depois, quando você mostrar a verdade, 1 milhão viu a mentira e 1000 viu a verdade. Então, a mentira vira a verdade. Aí você entra na chamada guerra de narrativas, que é o que a gente tem hoje. Cada um cria uma narrativa dizendo o seguinte: olha, todas as informações que vêm do outro lado é inválida, porque são mentirosas. Então, não leia o que eles dizem, não leia a imprensa deles, não leia. Aí eles criam os órgãos de imprensa daqui, os órgãos de imprensa daqui. Para tornar isso um pouco mais complicado do que no passado, nós temos o advento das redes sociais. E a matemática que está por trás das redes sociais, os algoritmos que estão por trás dos cálculos matemáticos que se fazem em redes sociais, eles têm uma lógica. A lógica é: eu tenho que manter Cláudio, eu tenho que manter Márcio, eu tenho que manter Rossandro, João, Maria, conectado. Porque quanto mais tempo eles passarem no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, mais eu mostro anúncio para eles. Então, essa matemática que está por trás, ela não é emocional, ela não tem uma moral, ela tem uma meta. A meta é manter a gente conectado. No momento em que você tem isso você comanda isso para a rede de computadores, eles vão procurar saber o que me mantém conectado. Então, o que nos mantém conectados é ódio. Ninguém consegue, por exemplo, você pode observar, ninguém consegue passar 1 hora elogiando alguém, mas a gente consegue passar 3 horas esculhambando quando a gente está com raiva. A gente consegue. Então, a base da fake news é gerar ódio do outro, porque aí você começa a compartilhar aquele conteúdo, começa a visualizar aqueles canais de um lado ou de outro, e a propaganda vai rolando. Então, no fundo, o que a rede social quer é o seguinte: o que está por trás é: fiquem assistindo que eu vou passar propaganda. Se vocês estão se odiando, eu não tô nem aí para isso, porque eu tô muito acima dessa guerrinha, né? Tipo assim, os cães ladram, esquerda, direita, centro, e a caravana, mercado vai passando, né? E a injustiça vai continuando, e aí você percebe que esse caldo todo vai gerando esse ressentimento profundo que a gente tem. Eu vou dar um exemplo mais claro assim. Imagina um homem simples do povo, trabalhador braçal, que constrói, né, que faz obra e que constrói prédios que nunca vai morar, que senta porcelanato e na casa dele não tem nem sequer um piso direito de cimento, e que mal consegue pagar a escola dos filhos, quando adoece mal consegue comprar um remédio. Ele tem um ressentimento desse lugar, ele trabalha sol a sol, ele tem uma dificuldade muito grande de entender que é um mundo injusto, que ele contribui tanto quanto o engenheiro que projetou a obra, mas ganha muito, muito, muito menos do que essa pessoa. E o que é que ele faz com esse ressentimento dele? No sábado, ele sai, no último turno dele de manhãzinha da obra, entra numa birosca, enche a cara de cachaça e chega em casa e faz o quê? Para se vingar do sistema. Que ele não entende que é um sistema que está tornando a vida dele infeliz. Ele bate na esposa. Então é muito mais fácil eu bater no meu cunhado, ficar com raiva da minha mãe, me entregar da minha tia, do que entender que tem uma coisa muito maior que está deixando, na verdade, todo mundo infeliz. Eu, você, o outro, que vota contra aquele que eu penso que é o legal. Porque a gente tem um país que já veio esquerda, direita, centro, não muda. Porque, na verdade, é preciso que haja uma transformação muito maior da sociedade em termos de justiça, de percepção de ética, de bondade, de querer que todos compartilhem, né? Então, aí, nesse movimento, que ele é histórico e cíclico, ele sempre acontece. Só que hoje o que a gente tem? A gente tem um conjunto de instituições imperfeitas, bem perfeitas, mas que são melhores do que o que tinha, por exemplo, em 1930. E essas Eu ia te instituições, perguntar, né, qual a diferença, né, de 1930 para agora? O que que a gente está para cá, então, a experimentando? gente tem um monte de instituições que foram montadas, porque quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os europeus olharam assim, em 45, você imagina as pessoas saindo do campo de concentração num dia de sol na Polônia, em Auschwitz, olhar para o céu, um céu azul, dizem os sobreviventes, que era um céu lindo e azul. E uns disseram assim: será que Deus não viu o que aconteceu? Eles se perguntaram sobre isso. 70 milhões de vidas foram ceifadas pelo ódio. Porque as pessoas dividiram as pessoas. E gerou a morte de 70 milhões de vidas, entre eles 6 milhões de judeus num momento histórico que denominou-se de Holocausto, porque eles foram incinerados, literalmente, foram mortos das formas mais vis. E há quem negue isso hoje em dia, né? Pra você ter uma ideia de como a gente está nas guerras de narrativas hoje em dia no mundo, no nível de loucura que a gente está. Só que, o que a Europa fez naquela época? Eles pensaram: bom, a gente começou o século na Primeira Guerra Mundial. No intervalo de umas 3 décadas, a gente voltou para a Segunda. O que é que vai impedir a gente ir para a Terceira? O que é que vai impedir a gente se matar?
a gente tem que se unir a um ponto que não faça sentido se destruir. Aí criou-se a incipiente Comunidade Europeia, que hoje é a União Europeia, né? Aí naquela época se criou órgãos de arbítrio internacionais como o ONU, Unesco, OTAN, enfim, um conjunto de instituições que são imperfeitas, porque tudo que é humano é imperfeito. Mas elas são um processo de aperfeiçoamento do que a gente tinha no passado. Então hoje, embora do ponto de vista da geopolítica, que a gente costuma dizer, quem estuda geopolítica, eu sou uma pessoa que me interessa, eu não sou um estudioso de geopolítica. Mas na geopolítica, o que se diz é o seguinte, que o mundo, o mercado internacional a política internacional, ela é sem lei. Porque não tem um órgão que tenha poder. Por exemplo, a ONU não tem um poder absoluto sobre os países. Então, há um mundo sem lei no âmbito internacional. Só que hoje, mesmo assim, a gente tem um conjunto de mecanismos. Você tem um Fórum Econômico Mundial de Davos, em que essas pessoas sentam para conversar. Então, vem China, Rússia, vem Japão, vai Brasil. Então, vai todo mundo conversar. Você tem a ONU, aquela reunião anual. Você tem até, por exemplo, o futebol que está acontecendo agora no Catar. Você tem um conjunto de coisas, instituições, ainda que imperfeitas, que têm tanta necessidade de aperfeiçoamento, que elas funcionam como um contrabalanceamento dessa tensão. As próprias sociedades ocidentais, elas são mais democráticas hoje, então tem um conjunto de instituições que se critica, que se fala mal, mas que é o que nós temos para hoje. A democracia é o pior do sistema, tirando todos os outros, como dizem, né? Então, assim, é o que a gente tem para hoje, né? Numa visão maior, a gente teria uma meritocracia espiritual, mas a gente está bem longe disso, né? Nossa realidade, a gente não está aqui em nosso lar, a gente está na Terra, né? Então a gente tem muita coisa imperfeita. E esse conjunto de instituições que estão sendo testadas em vários países, inclusive no Brasil, vão ali com todos os seus defeitos e imperfeições, mantendo uma água fria na fervura para a gente não gerar um novo conflito fratricida no mundo e no país, né? Muito bem, Rossandro. A gente vive, então, nesse sistema doente, né? A gente está nesse Uhum. cenário com tanta incompreensão, com falta de empatia, né? Se tem se os períodos são cíclicos, né? Nós estamos vivenciando agora esse momento com um aumento da intolerância, né? Quais são os Sim. riscos para a nossa sociedade se nós permitirmos que essa intolerância continue aumentando, né? Esse acirramento da intolerância, da falta de aceitação das diversidades. O risco é guerra mesmo civil. É você ir para uma desestruturação do tecido social, que já está muito esgaçado, porque toda vez que você tem período de tensionamento esse, você desgasta o tecido social e fica muito tensionado. Se aquilo ali em algum momento não se acalma, você tem rupturas. E não é rupturas para um avanço necessariamente, não, entendeu? Às vezes é uma ruptura mesmo para tragédia. Então, é por isso que tem muita gente que está tentando realmente fazer a ruptura, mas também tem muita gente tomando várias medidas para evitar rupturas, sejam medidas políticas, medidas sociais ou mesmo espirituais. Tem gente orando, rezando, fazendo prece para que a gente volte ao mínimo de normalidade. Eu estava fazendo entrevista e o pessoal falou para mim assim: eu cansei de viver momentos históricos. A gente está vivendo momentos históricos todo dia. Então, tem hora que você quer uma vidinha normal, comprar seu pão, voltar para casa, assistir uma série, sem achar que o mundo vai se acabar, que amanhã todo mundo vai estar se odiando e se matando, sabe? Porque começa a haver um desgaste emocional profundo, de tanto tensionamento, de tanto ressentimento, tanto ódio. As pessoas começam a cansar. E é esse movimento que gera a volta a um pouco de normalidade, de equilíbrio, de confraternização, em que a gente possa discordar, pensar politicamente diferente, votar em candidatos diferentes, ter uma religião diferente, torcer por um time que não tem nada a ver com o que você torce, nem por isso deixar de poder estar junto numa ceia de Natal, comer uma pizza de noite, conversar e tirar fazer até piada com o outro, mas nunca ameaçar de vida ou de romper as relações. Então, chega um momento que isso cansa, que tanto ressentimento cansa, mas é preciso que estejamos vigilantes. Por quê? O que é que a gente percebe? A democracia e a sociedade que nós criamos, ela não é uma conquista dada. Ela é uma conquista que precisa diariamente ser reafirmada. Senão, a gente pode ter um retrocesso histórico. Então, a gente tem que lembrar que isso não tá consolidado. Eu tive uma experiência durante a greve dos caminhoneiros, lembra que teve no passado? Eu estava numa cidade, ia pegar um voo para Campinas, e aí, naquele momento, já não tinha mais querosene de aviação. Então, os voos foram cancelados. Então, eu peguei um Uber
num percurso de 1.000 quilômetros, porque para me deixar em casa, pelo menos, porque eu sabia que esse Uber ia andar por um percurso que tinha abastecimento de gás por tubulação. Então ele poderia continuar a jornada comigo e voltar para casa dele. E quando a gente parava nos postos de gasolina, parecia aqueles cinema catástrofe, sabe? The Walking Dead, tipo assim, acabou o mundo, então quem pegar primeiro. As pessoas brigavam por água, por biscoito. Era o começo, assim, eu pensei, está faltando só combustível. Você imagina um mundo que você falta água e energia durante muito tempo. Você volta para a barbárie. A civilização é uma conquista recente, tênue, e que precisa ser reafirmada o tempo inteiro. Qualquer tipo de destruição dessas instituições frágeis que nós temos nos faz recuar para um período quase medieval. Então, Rossandri, falando de escolhas, né? Como que nós podemos, no convívio social, nos grupos de WhatsApp, defender o que nós acreditamos, defender os nossos ideais, aquilo que nós, enfim, né? Ter a liberdade sem ter o medo de estar iniciando algum tipo de confronto, de acirramento na conversa. Como nós podemos fazer isso de forma pacífica? Que exemplos a gente poderia ter nesse momento para conviver, para ter opiniões diferentes, mas saber fazer isso de uma maneira harmoniosa, fraterna, que é o que nós queremos? A gente tem que usar as estratégias da comunicação não violenta, Marjorie, que é quando a gente vai conversar com alguém. Eu fiz isso com algumas pessoas da minha família, né? Eu sentei e comecei a mostrar que nós tínhamos os mesmos objetivos, tínhamos uma visão de muito semelhante, mas achávamos que o caminho para chegar lá era diferente. Então, por exemplo, quando você mostra que a pessoa ela concorda com você em muitos pontos, você começa a perceber que tem muito mais pontos comuns do que divergentes. E a partir daí a gente pode estabelecer um diálogo. Mas tem gente que nem por aí funciona o caminho. Então, o diálogo só é estabelecido para quem quer dialogar. Quem quer conflitar, quem quer discordar, não tem como dialogar. Tem pessoas que, se você simplesmente discordar, você já vira inimigo. E hoje tem estudos que mostram que o alinhamento político das pessoas, levando em consideração o que eu falei no começo, esses ciclos históricos de acirramento e de divisionismo que a gente está vendo agora, o alinhamento político, hoje, ele é mais importante do que familiar e religioso. Você tem uma ideia? Você é capaz de nutrir afeição por alguém que tem uma religião completamente diferente da sua, que torce por um time completamente diferente do seu, que tem um padrão de vida financeiro diferente do seu e cultural, certo? E mora numa região diferente da sua, mas você se sente irmão de sangue só porque vota no mesmo candidato. Você respeita mais essa pessoa do que o seu irmão da casa, porque o seu irmão que cresceu com você, que cresceu com você, o seu amigo de infância que brincou com você, que é padrinho de casamento seu, ele é menos importante do que um desconhecido que você encontrou num grupo de internet, que mora num outro lugar do mundo, do país, que tem uma religião diferente da sua, só porque vota no seu candidato. Então hoje a gente está num nível de divisionismo tão grande que a afiliação política tem mais peso do que sangue, do que crença. Entende Tem uma isso? explicação para isso, Rossandro? Aquilo que eu estava falando. Uhum, Acirramento político, divisionismo, eu preciso sim. encontrar o inimigo para explicar a minha angústia. Por exemplo, de repente eu estou num momento financeiro da minha vida difícil, a vida está difícil, eu não consigo mais manter o padrão de vida que eu tinha antes. É mais fácil dizer que a culpa é de alguém ou de um grupo político do que pensar assim, tem um sistema que é injusto, né? Tem uma super concentração de dinheiro na mão dos ricos, os ricos nunca foram tão ricos, aumentou a divisão do mundo socialmente. Também é muito mais fácil eu culpar o outro, quer dizer, eu não estudei o suficiente para ter um emprego melhor, eu não me esforcei o suficiente. Então, além de eu me desculpar das minhas ineficiências pessoais e de não encarar as injustiças que existem reais, é muito mais fácil eu culpar o meu irmão que vota no candidato que eu acho que é o culpado de tudo isso. É mais simples, é muito mais simples operacionalizar essa ideia de que a culpa é de um outro do que entender que tem culpa que é minha e de um sistema que precisa ser mudado. E, Rossandro, diante de tudo que a gente está vivendo, né? Qual você acha que seria a mensagem de Jesus, né, para nós aqui agora? Eita, Jesus sempre foi uma pessoa que convidou para a paz, né? As pessoas gostam de ler o Jesus que querem. Quando a pessoa está com ódio do inimigo, diz assim: eu vim trazer a espada. Né? E pegam uma leitura enviesada do evangelho, ela tira do contexto, e a gente sempre sabe que quando você tira um texto do contexto é para gerar um pretexto. Existe o que a gente chama de exegese, que é um estudo profundo do evangelho, e nesses casos eu chamo de exegege, né? Você tira do contexto
de forma absolutamente Isso estúpida mesmo. para justificar a sua visão de mundo. Porque o que Jesus faz é conviver com todo mundo que ninguém gostava. Ele vai conviver com Zaqueu, que seria encarado como um cobrador de impostos, um traidor, né? Ele vai conviver com a samaritana, que seria o oposto disso, alguém que é fora do establishment. Ele vai conviver com o cara do establishment, que é o Zaqueu. Ele vai conviver com uma pessoa fora e discriminada do establishment, que é a samaritana. A mulher adúltera. Ou seja, ele não tinha acepção de pessoas claramente, como Paulo vai dizer. Nós temos. Mas eu diria que de forma mais sintética, porque aí a mensagem de Jesus ela é inteira no Evangelho é de acolhimento, de reconciliação e de perdão. O Evangelho inteiro, da Gênesis e Apocalipse, é um convite à reconciliação, e ao perdão, né? E ao amor. Mas se você pegaria uma tradução, digamos assim, poética disso, que a gente vê na oração de São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Então, lá no grupo do WhatsApp da família, tenta ser o instrumento da paz. Onde houver discórdia, que eu leve a união e não a fake news, né? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão e não a divisão. A gente sempre pode traduzir toda essa mensagem do Evangelho para a coisa mais simples, desde o convívio no centro, do convívio no grupo do WhatsApp, na família, no clube, no mundo do trabalho. Nesses ambientes, eu posso ser o autor do ódio, do ressentimento, da divisão, e isso mostra quem sou, porque a boca fala do que o coração está cheio, ou eu vou ser aquele que prega a concórdia. Mas a gente está num momento tá tão tóxico, mas tão tóxico, mas tão tóxico, que quem pega a concórdia é chamado de omisso. Você tem que tomar um partido. É Você tem verdade. que fazer uma escolha. Se você pregar hoje, gente, vamos conversar, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos deixar cada um pensando, não, você não pode, é uma missão. A gente está num momento muito difícil, assim, né? Então tem que ter muita paciência, muita capacidade de compreensão, inclusive porque a gente tem que entender e amar as pessoas que estão com ódio da gente, porque elas estão com ódio da gente sem saber que a culpa não é da gente e que o ódio não é direcionado a gente. É um ódio que tem a ver com tudo da própria vida da pessoa, de um sistema que é injusto e que, por não ter consciência, a pessoa prefere odiar alguém. Por que que eu odeio o vizinho, o irmão, o cunhado? Porque eu não posso me vingar do político que eu odeio. Eu não atinjo o político A ou o político B, né? Mas eu atinjo meu irmão, minha tia, meu avô, meu primo, meu vizinho. A gente tá, em nome de pessoas, eu repito, que nem sabem que a gente existe ou sequer respira, brigando. Ah, não, não é por causa dos valores. Ai, que valores são esses? Valores que você defende, que professam. Eles te dão o direito de querer matar e destruir, romper com afetos? Que valores são esses que dizem para você que você deve eliminar, matar, destruir, romper com afetos? Qualquer coisa que gere no ser humano o sentimento de matar, destruir, cancelar o outro, nunca é algo do bem, nunca é algo bom, nunca é algo que tem o amor como base. É sempre fruto da mentira e do ódio. Eu senti um pouco isso, assim, a postura respeitosa, neutra, buscando uma harmonização ali do ambiente. Você tá Uhum. com a tua opinião, mas você guarda ela para você para evitar confrontos. Aí você É. é chamado de uma pessoa Omisso. omissa. E não É. é isso. Sempre deveria ter sido assim, a gente respeitar opiniões diferentes, né? Para Né? conviver, isso é necessário, né? Sim, de fato. Muito bem. E agora, para a gente encerrar, nós gostaríamos de ouvir do Rossandro, que é como psicólogo, como palestrante, como estudioso da doutrina espírita, o que você poderia dizer para cada um de nós? Qual a mensagem que você deixaria para quem está nos ouvindo depois desse ano tão exaustivo, tão intenso, de emoções tão É. intensas? É uma mensagem de esperança e de alerta. Primeiro, de alerta. Não passou, não vai passar rápido e ainda pode piorar, porque nós estamos num momento de profundas transformações. E em momento de profunda transformação, rupturas acontecem. Dores aparecem como recurso didático. A gente sabe disso. Sejam coletivas, sejam políticas, sejam histórias, sejam climáticas. Tem muita coisa no ar e muitos erros que a gente está sentindo. Por exemplo, a gente está aqui num período que era para estar absurdamente verão. Eu estava em São Paulo, gente, ontem. Tá tendo tempestade todo dia. Você está vendo deslizamento, né? Então, assim, a gente está vendo que o clima está muito complicado. A gente alterou, né, a estrutura do planeta. Então, tem muitos capítulos ainda que a gente nem sabe quais são. Então, alerta e prece,
Porque apesar disso, a gente sabe que há alguém pilotando essa nau, e não é a direita, nem a esquerda, nem o centro, é Jesus, né? A nau não está desgovernada. A gente que está dentro está desgovernado. A nau não, né? Então, saber que nós somos alertados desde o começo, que nós passaremos por uma profunda transição histórica espiritual. Nós estamos vivendo essa transição histórica espiritual. Em nenhum momento se falou que seria como se fosse num resort, né? Não, que seria doloroso, que seria difícil, que teriam coisas que a gente teria que manter a sintonia com o alto, a oração, a prece, que eu chamo de estado de prece, né? Contato com o Cristo o tempo inteiro, para ser aquele ou aquela que no momento de tanta dor é o consolo e não a insuflação do óleo. Ser aquele ou aquela que no momento de tanto divisionismo é o que leva à paz e não à discórdia. Ser aquele que, em momento de dúvida, mantém a fé e não a desesperança e o clima de terror e de caos, como muita gente se alimenta. E ter paciência, né? Paciência, porque a verdade, no momento em que existe a pós-verdade, a guerra de narrativas, ela só vai vir no tempo. O tempo é que vai mostrar. O tempo é que o distanciamento histórico é que vai explicar o que a gente está vendo hoje. Para hoje é difícil. A gente está envolvido. A gente, até a nossa própria Papa aqui, ele está enviesado por nossos valores. É preciso esse distanciamento histórico no futuro para que a gente possa avaliar melhor o que está acontecendo. Mas, baseado no que já aconteceu, né, nesses períodos cíclicos de divisionismo, eles também são passageiros. É sempre a ideia de que nosso convite, nosso chamamento de trabalhadores da última hora, que a gente sempre escuta, né, é de trabalhar e não de conflitar, e não de destruir, não de odiar. É de quem trabalha na construção de um novo tempo. E o novo tempo, muitas vezes, tem que vir com a destruição do tempo velho, que insiste em permanecer. Nossa, Rossandra, eu sempre termino, né, as nossas conversas com muita reflexão, assim, é muito bom ouvir você, e eu tenho certeza que eu, né, Marjorie, todo mundo que está te ouvindo nesse momento vai sair com todos esses recados finais, né? Acho que é isso, né? É alerta, é prece, é rever valores, rever atos, né? É bom, Uhum. assim, sempre tratar a gente deve tratar disso a vida inteira, né? Mas nesses finais de ano, normalmente as pessoas tendem a ser um pouco mais reflexivas, né? Então, Uhum. espero não, tenho certeza, né, que as suas palavras vão trazer muita reflexão nesse final de ano e que a gente possa começar o próximo aí de uma outra forma, né? Sim, Porque nada nada disso de forma negativa vale a pena, né? Essa é a é. verdade. E estamos todos aí para construir um mundo melhor e que a gente possa fazer isso, né, Marjorie? Eu gostei bastante, assim, do que você falou, da gente se enxergar como um elemento que vai agregar, vai levar a paz, vai Uhum. levar o bom comentário, né? Não vai deixar que os maus comentários, os confrontos se espalhem, né? A gente pode ser o Uhum. elemento que interrompe isso, pelo menos ali no nosso espaço no nosso espaço de ação, onde a gente está atuando, os nossos grupos, a nossa família, que a gente seja esse elemento que leva a paz, a harmonia, Uhum. na Sim, medida do nosso possível, que a gente seja essa pessoa pacificadora. vamos. Nosso objetivo é esse. Afinal de contas, a gente está aqui em busca de um modelo, né? O nosso modelo não é um modelo político, o nosso modelo é o Cristo. E a gente esqueceu disso. Muitos esqueceram disso. Então, nessa perspectiva, ninguém aqui está dizendo para você ser historicamente omisso ou não participar do ambiente político no mundo, no Brasil, mas não precisa fazer isso com ódio, nem com desejo de destruir o diferente, né? Porque isso mostra uma total incompreensão do que é o convite para a fraternidade. A fraternidade não é a convivência com os iguais, é a convivência com os diferentes. É aceitar as pessoas como elas são, né? Sem querer impor o seu modelo, nem muito menos engolir o modelo do outro goela abaixo. É entender que há espaço para toda essa diversidade. Se Deus quisesse que o mundo fosse igual, ele teria feito igual as florestas de eucalipto que a gente vê aí clonada, né? Tudo igualzinho. Deus quer um mundo diferente e divergente. Se ele quisesse que todos fôssemos iguais, assim teria ele feito. Todos nós do programa Portal de Luz desejamos a você e a sua família um maravilhoso ano novo e que possamos tomar boas resoluções para o ano que vai começar, colocando cada vez mais em prática no nosso dia a dia as palavras e os exemplos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Muito obrigada a todos e até 2023. Feliz Ano Novo!